Olá, vamos falar um pouco sobre diversidade cultural. Muitos cientistas sociais, a exemplo de Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda, Fernando de Azevedo e mais recentemente Florestan Fernandes, Darcy Ribeiro, Roberto da Mata, já se preocupavam em definir e compreender a cultura brasileira em suas múltiplas dimensões. Todos eles, a par de suas diferentes posições político-ideológicas, são unânimes em concordar que a característica marcante da nossa cultura é a riqueza de sua diversidade, resultado do nosso processo histórico-social e das dimensões continentais da nossa territorialidade. Bom, nesse sentido, o mais correto seria falarmos em culturas brasileiras, ao invés de cultura brasileira, dada a pluralidade étnica que contribuiu para sua formação. Darcy Ribeiro diz que, abram-se aspas, surgimos da confluência do entrechoque do caldeamento do invasor português com índios silvícolas e campineiros e com negros africanos. Apesar desse fato incontestável de que somos, em virtude da nossa formação histórico-social, uma nação pluriétnica de notável diversidade cultural, a escola brasileira ainda não aprendeu a conviver com essa realidade e, por conseguinte, não sabe trabalhar com as crianças e jovens dos estratos sociais mais pobres, constituído, na sua grande maioria, de negros e mestiços. Os livros didáticos, sobretudo os de história, ainda estão permeados por uma concepção positivista da historiografia brasileira, que primou pelo relato de grandes fatos e feitos dos chamados heróis nacionais, geralmente brancos, e fazendo desaparecer, assim, a participação de outros segmentos sociais no processo histórico do país. Na maioria deles, despreza-se a participação das minorias étnicas, especialmente índios e negros. Quando eles aparecem nos livros didáticos, seja através de textos ou de ilustrações, índios e negros são tratados de forma pejorativa, preconceituosa ou estereotipada. Apesar da renovação teórico-metodológica da história nos últimos anos, o conteúdo programático dessa disciplina na escola fundamental tem primado por uma visão monocultural e eurocêntrica do nosso passado. Perceba que se inicia o estudo da chamada história do Brasil a partir da chegada dos portugueses, ignorando a presença do índio anterior ao processo de colonização. Exalta-se o papel do colonizador português como desbravador e único responsável pela ocupação do nosso território. Oculta-se o genocídio, o etnocentrismo praticado contra as populações indígenas no Brasil. Eram cerca de 5 milhões de índios à época do chamado descobrimento e hoje não passam de 350 mil. Os africanos, que aportaram em nosso território em condições de escravos, são vistos como mercadoria e objeto nas mãos dos seus proprietários. Nega-se ao negro a participação na construção da história e da cultura brasileira, embora tenha sido ele a mão de obra predominante na produção da riqueza nacional, trabalhando na cultura canavieira, na extração aurífera, no desenvolvimento da pecuária e no cultivo do café, em diferentes momentos do nosso processo histórico. Quando se trata de abordar a cultura dessas minorias, ela é vista de forma folclorizada, como um mero legado deixado por índios e negros, dando a condição ao europeu a condição de portador de uma cultura superior e civilizada. A pesquisa já realizada pela Fundação Carlos Chagas tem demonstrado o quanto nossa escola ainda não aprendeu a conviver com a diversidade cultural e a lidar com crianças e adolescentes dos setores subalternos da sociedade. Os dados revelam que a criança negra apresenta índice de evasão e repetência maiores que os apresentados pelas brancas. A razão disso tudo, segundo a pesquisa, era devida aos seguintes fatores: conteúdo eurocêntrico do currículo escolar e dos livros didáticos e programas educativos, aliado ao comportamento diferenciado do corpo docente das escolas diante de crianças negras e brancas. Somente o conhecimento da história da África e do negro poderá contribuir para se desfazer o preconceito e estereótipo ligado ao segmento afro-brasileiro, além de contribuir para o resgate da autoestima de milhares de crianças e jovens que se veem marginalizados por uma escola de padrões eurocêntricos que nega a pluralidade étnico-cultural da nossa formação. Considera-se, então, de fundamental importância a inclusão do ensino de história da África e do índio no currículo da educação básica, por saber que a instituição escolar tem um papel fundamental no combate ao preconceito e à discriminação.
porque participa na formulação de atitudes e valores essenciais à formação da cidadania e da cidadania dos nossos educandos. Muito obrigada pela sua atenção, nos vemos novamente na semana que vem.